paz. É sempre uma grande responsabilidade, gente. Vindo da Cristina, eu confesso que dobra, porque a Cristina ela tem um alto padrão. Vocês já perceberam o que a gente vai doar para os moradores de rua. E isso é porque Deus tem mostrado para a gente que a gente tem que doar e ser sempre o nosso melhor. Hoje, quero agradecer pelo convite, pela confiança. Cristina, eu sei que é uma responsabilidade muito grande estar aqui na frente. E Deus tem tratado isso comigo. Agradecer a pastora Ruth, que tem os filhos dela e tem cuidado com muito amor, né, pastora? Eu sei o quanto de conhecimento a senhora tem e, mesmo assim, a senhora tem investido para que essa igreja seja igreja de pessoas instruídas, cheia do Espírito Santo e zelosas pela sua palavra. Então, hoje, eu achei que seria fácil estar aqui hoje. Quando a Cristina me falou sobre ministrar aqui, eu tinha 2 temas. Aí ela falou comigo, eu falei, que bacana, eu já estou preparando 2 temas legais, então vai ser super fácil. Só que eu tenho um hábito que é devocional. E Deus vai falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje também, que é o hábito de conversar com Deus todos os dias. E quando eu ajoelhei para conversar com o Senhor, Ele falou assim, Poliana, eu tenho um tema novo para tratar contigo. E é esse tema novo que eu vou tratar com você, é o tema que eu vou tratar com a igreja. Eu, amém. E Deus me levou num versículo que eu vou quase todos os dias, é um dos versículos que eu gosto na Bíblia, e que eu olhava com tanta naturalidade, com tanta familiaridade. Muitas vezes a gente olha com as coisas de Deus com tanto costume, que a gente deixa de olhar com naturalidade. Sabe aquela coisa, como é da família, a gente não dá muito valor? Tem hora que a gente faz as mesmas coisas que as coisas de Deus. Como a gente vê todo dia, como a gente ouve o hino todo dia, a gente esquece de parar e deixar o Espírito Santo ministrar na nossa vida aquele louvor, aquela mensagem, aquela palavra. Hoje nós vamos falar sobre corpo e rotina, usados para a glória de Deus. Esse é um tema que Deus tem tratado comigo. Ele não quer que a gente use as 24 horas do nosso dia sem incluir Ele. Isso é algo que Ele tem me cobrado muito. Como que eu tenho 24 horas no dia, eu faço N coisas e não tiro ali um tempinho, um momento para falar com o Senhor. Gente, hoje eu estou usando o slide aqui. Não sei se eu irei... não vou apanhar. E esse slide, gente, eu preparei baseado no ensinamento que o Alex deu ontem. Eu sou rápida para colocar em prática, Alex. Eu peguei as ideias, as imagens também, o site que ele instruiu, e consegui fazer esse slide tão lindo. Gratidão, viu? Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios 6:19. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus, que é um bom hábito que a gente tem? 1 Coríntios 6:19, nós vamos trabalhar com base nesse versículo. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de nós mesmos? Querido Espírito Santo, nós estamos mais uma vez aqui diante de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos ser instruídos pela Tua palavra, que o Senhor me use com graça e sabedoria, que nada que venha sair da minha boca, Pai, seja de mim mesma, mas seja aquele tratamento particular que eu tive com o Senhor. Use-nos com graça, Pai, que a Tua palavra fixe em nosso coração, que possamos entender a Tua palavra para nós hoje. Amém. Então, gente, podeis assentar, é esse versículo que Deus tem tratado comigo, né? Sobre o nosso corpo. O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Parece simples, né? E eu vou falar com você, vai complicar agora quando você entender o que é templo. Aí a coisa começa a complicar um pouquinho.
temos alguma definição para templo. Templo, um edifício ou local consagrado ao culto religioso, né, um lugar que é consagrado para culto. O templo também, para nós cristãos, é lugar onde se manifesta a glória do Senhor, um lugar de adoração, de busca da presença dele. E também é nosso corpo físico, né, esse templo. E a glória de Deus movendo-se através de nós, presença de Deus em movimento através de igrejas, que somos nós. Olha o que é templo. Olha o que somos nós. Lugar de adoração, lugar de consagrar ao Senhor, lugarmos de prestar culto. E a pergunta para nós nessa noite é: como você tem cuidado desse templo? Como você tem servido a Deus com esse templo? O que você tem feito com o templo do Espírito Santo? O que você tem feito com a morada do Espírito Santo? Você tem perguntado para Ele se a comida que você tem comido tem agradado a Ele? Você tem perguntado para Ele que esse alimento que você tem ingerido, estou falando de alimento físico mesmo, nessa comida, arroz, feijão, salada, sei lá, Coca-Cola que eu estou tentando abolir da minha vida, tudo que você tem colocado dentro desse templo, a música que você tem ouvido, as séries, aquelas séries maravilhosas do Netflix que nós temos assistido, você tem perguntado para o Espírito Santo se essas coisas que você tem colocado dentro de você tem agradado a Ele? O Espírito Santo tem me moído. Eu falo moído porque eu falo que eu estou vivendo o melhor momento diante do Senhor. Eu sinto assim, nossa, agora eu estou chegando no momento certo. E, ao mesmo tempo, eu estou, Senhor, está ficando muito difícil. Está ficando difícil de servir desse jeito. O Senhor está me mostrando coisas que eu olhava para mim e falava assim, ah, não, gente, que bobagem. Não tem importância. A gente, estou aqui assistindo uma série. Eu mereço descansar, né? Eu mereço ter um momento de lazer. Mas o Espírito Santo pergunta assim, esse lazer tem me agradado? Tem te acrescentado alguma coisa? Tem feito você crescer na minha presença? Tem te aproximado de mim? Então é disso que nós estamos falando nessa noite. É de como a gente tem cuidado desse templo. Como a gente tem usado o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Nós temos dado condição para o Espírito Santo estar dentro de nós. Ele tem conseguido suportar tudo que a gente tem colocado aqui. Ele tem conseguido suportar as músicas que nós estamos escutando. Ele tem conseguido suportar as séries que nós temos assistido. Os alimentos que fazem mal ao nosso corpo têm agradado ao Senhor. Gente, e todo esse tratamento que eu tenho recebido da parte de Deus, ele começou de um ato simples que Deus vai te convidar a fazer nessa noite. É tudo muito simples o que eu tenho para trazer para você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você de uma forma especial nessa noite. Nós, enquanto igreja, somos um corpo onde o Espírito Santo habita e manifesta o seu poder aqui na terra. Por isso, ao falarmos do cuidado com o nosso corpo, falamos do despertar do corpo de Cristo, que deseja ardentemente a manifestação do poder de Deus em todas as áreas de nossa vida. Você tem desejado isso? A manifestação do poder de Deus em todas as áreas da sua vida? Você tem desejado essa manifestação? Você tem desejado que o Senhor te use em todas as áreas? O Espírito Santo hoje vem dizer para você que não existe caixinhas não, viu? E agora eu estou na igreja. Imagina se nós deixarmos para adorar o Senhor. Se você for uma pessoa que frequenta bem o culto, você vai ter em torno de 6 horas de adoração e de frequência aqui na igreja. Se você vem no grupo de jovens, no grupo das irmãs, se você vem sequencialmente a esse culto, é suficiente 6 horas por semana para você prestar culto ao nosso Deus? É suficiente esse tempo que você passa aqui na igreja? Só esse tempo é suficiente para você gerar intimidade com Deus, para você ter experiência com Deus?
E você vai falar assim, Poliana, hoje é missão, por que você está falando disso? Porque nós somos os missionários, nós fomos convocados para evangelizar. Se nós não estivermos preparados, como nós vamos levar a palavra? Se nós não nos prepararmos primeiro, quando alguém chegar e pedir oração para você, quando alguém chegar necessitar de uma palavra de fé, de força, de renovo, de ânimo, o que você vai oferecer? Se você não está tendo intimidade com o Senhor, se você não está tendo tempo com Deus, você está representando Ele, mas você nem perguntou para Ele o que Ele quer para você fazer naquele dia. É fácil falar que a gente vive uma vida consagrada a Deus, mas como você começa o seu dia? Você pergunta para Deus qual pessoa que você vai encontrar naquele dia? Você pergunta para Deus qual o trabalho especial que Ele tem para você naquele dia? Senhor, eu estou perguntando para Deus, não tem sido fácil. Deus, hoje, o que eu vou contribuir para o teu reino? Eu quero ver o teu reino crescer. O que eu posso fazer para contribuir para o crescimento do teu reino? De forma prática, objetiva. De forma que eu me sinto útil para o teu reino. E tem sido essas perguntas que o Espírito Santo tem me feito fazer, que a obra é dele, não é minha, mas tem sido maravilhoso. E eu trouxe para nós algo muito importante, que tem me preocupado enquanto corpo de Cristo. Enquanto professora, eu fui fazer uma pesquisa, mas eu fiz a pesquisa a partir da ideia que eu já tinha. Perigo à vista. Depressão grave. Em uma das pesquisas que eu olhei, a depressão ela cresceu 16%. A depressão grave. Em 16% das pessoas entrevistadas, ela apresentou essa depressão. Sabe aquela ansiedade de fazer a pessoa passar mal? 86,5% das pessoas entrevistadas, elas falaram que após essa onda do Covid, elas desenvolveram uma ansiedade muito séria. E sabe o que me fez fazer uma pesquisa técnica sobre isso? É ter várias pessoas daqui da igreja e vários alunos meus tendo crises de ansiedade, precisando ausentar da sala por causa das crises de ansiedade. E seria fácil se eu falar com vocês que essa crise de ansiedade está existindo somente lá no mundo secular. Que essas ansiedades não têm chegado até nós. Aí ficaria fácil. Não, nós somos corpo de Cristo, estamos tratando nosso corpo como corpo de Cristo, estamos tratando nosso corpo como templo do Espírito Santo, temos alimentado nosso corpo da forma correta, tanto espiritualmente quanto nutricionalmente. Então, nós não estamos nessa estatística. E uma outra que me assustou, eu nem coloquei ali como dado, mas eu já vi em umas 4 pesquisas que eu fiz de psicologia, fala que nós corremos o risco de viver uma pandemia emocional, uma epidemia emocional, de ter um grande surto por parte da população por causa das crescentes procuras de pessoas por medicamentos e tratamentos psicológicos. E, gente, coincidentemente, nunca se ouviu falar tanto de doenças emocionais. Hoje é um ramo que cresce absurdamente. Se você pesquisar rapidamente no Google um curso de cura emocional, seja ela de qualquer área, entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre não liberar o perdão, e tem curso para tudo que você pensar nessa área. E tem se ganhado muito dinheiro com isso. E eu não estou falando que esses cursos são ruins, não, que eu até cheguei a fazer alguns. Mas estou falando que nós temos o remédio. Nós temos o remédio, estamos buscando solução fora da palavra de Deus. Nós temos a solução. E Cristo veio falar com você hoje que Ele potencializa qualquer curso ou medicamento que você toma. Ele tem um poder bem maior do que isso. Mas mesmo assim procuramos fora da palavra de Deus, fora de Cristo, soluções para os nossos problemas. Isso que é o sério. Isso que é o grave. Nós estamos procurando fora de Deus coisas que Deus já tem e já liberou para nós, que é a cura. Então, mas a gente precisa acessar essa cura. A gente precisa acessar. E o problema está aí na comunicação nossa. Nós estamos tendo uma falha de comunicação muito grave. E essa frase, gente,
Talvez ela faça mais sentido hoje para mim do que para você. Mas algum dia eu espero sinceramente que ela faça tanto sentido, quando ela faz para mim, ela faça para você também. Olha aqui para você ver. Não há 1 cm² em todos os domínios da nossa existência sobre quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não tem uma área da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida. Sabe a área profissional, que você acha que você vai lá só fazer um trabalho? Não. Não há nenhuma área da nossa vida que nós, que temos Cristo como Senhor, Ele não seja dono. Você tem deixado Deus fora de alguma área da sua vida? Se você tem deixado, eu vou falar com você uma palavra muito dura, ela vai fracassar. Ela vai fracassar. Quando a gente deixa Cristo de fora de uma área da nossa vida que é importante, a tendência dessa área fracassar é muito grande. Aí você fala assim, não, mas eu estou tendo sucesso. Eu estou crescendo. Não se engane. A cobrança vem. Cresça integralmente. Cresça com Cristo. O crescimento com Cristo é saudável. Ele é saudável, ele é diferente. Pode ser mais lento, mas o resultado, ele é incrível. Eu tive que abrir mão de várias coisas esse ano, quando eu decidi ouvir a Cristo e falar, Senhor, eu vou tirar da minha vida tudo aquilo que realmente não acrescenta, que não é da tua vontade. Está sendo fácil? Queria dizer para vocês que está sendo fácil. Está sendo um tratamento. E eu sei que é para a glória de Deus. E o que me faz firme é crer que Cristo é o Senhor da minha vida. E Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele não quer que você setorize e nem separe nenhuma área que Ele não possa tratar com você. Que Ele não possa tratar junto com você. Aqui, só para abrir, assim, para dar uma relaxada, né? O Alex, ele falou assim ontem que o Espírito Santo não é de confusão. E eu sempre tenho dificuldade de manter a minha linha de raciocínio. Aí ele falou dos slides. Aí por isso que hoje eu trouxe os slides, porque eu falei assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor, que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor quer que eu transmita. Aí, gente, por isso que eu estou usando esse respaldo aqui, essa ajuda técnica aqui maravilhosa, para que eu não deixe passar nada daquilo que o Espírito Santo já tratou comigo e quer tratar com você também, viu? Espero que seja bênção para nós. Devocional. Hoje, o Espírito Santo está te convidando para você colocar na sua agenda, nessas 24 horas que Ele te dá de presente, um momento especial com Ele. Não sei se vai ser de manhã, de tarde, à noite, aquele horário que você consegue tirar para falar com Deus. Mas Ele não abre mão disso. Não tem como você ter vida com Deus sem ter relacionamento com Ele. Ele está te convidando porque Ele tem sentido falta. Não é o muito trabalhar na obra que vai fazer você ganhar o céu. No final eu vou colocar um versículo um pouco duro. Mas esse aqui é o versículo que Ele está te convidando. Olha para você ver que lindo como o Espírito Santo hoje te convida para ter esse momento com Ele. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar Ele de todo o seu coração, você vai encontrar Ele todas as manhãs. Eu tenho encontrado com Deus todas as manhãs. E minha vida está sendo impactada. E acontecem milagres que quem está comigo fala assim, não, Poliana, só tem que ser com você mesmo. Mas não sou eu, gente. Não sou eu. Não sou eu mesmo. É a certeza do Deus que eu sirvo. Eu saio preparada para a guerra todos os dias. Nunca tive essa postura. Nem quando eu era missionária eu tinha essa consciência da importância de estar preparada para a guerra. Porque eu achava que era só aqui. Eu achava que era só quando eu ia para a visita. Eu achava que era só quando eu ia para o hospital que eu precisava orar, consagrar. Aí eu descobri que é quando eu entro na escola. E Deus falou uma coisa muito linda comigo ontem, que eu vou compartilhar com vocês. Eu estava aqui e eu jurava para vocês
que o meu objetivo na escola, enquanto professora secular, era, através do meu exemplo, converter os meus alunos, ou talvez até meus colegas de trabalho. Ontem minha aluna veio cantar aqui, foi a última a cantar, a Larissa, e ela me viu ali, ei, professora, e eu, ai, que linda, você está aqui. E lá, fui lá dar um abraço nela e dar um cheiro, que eu sou dessas, eu não gosto pouco dos meus alunos, não é muito mesmo. E Deus falou comigo, Poliana, você está lá para cuidar dela. Você está lá para cuidar de muitas Larissas, que só vão conseguir ficar firme com Jesus se tiver alguém ali sendo luz. As trevas têm ganhado. As trevas têm dominado os lugares das escolas. Isso é muito triste. Isso é muito triste, ela tem imperado. Se não tiver luz ali, como que ela vai conseguir sobreviver a tanta opressão que tem aqui naquele ambiente? A gente tem que colocar o reino de Deus dentro da escola. A gente tem que colocar ele lá no supermercado. A gente tem que implantar o reino de Deus. É lá na enfermagem, é lá no hospital que você trabalha. A gente tem que começar a implantar o reino de Deus. A gente tem que ser luz. E a luz, gente, quando ela chega, ela dissipa as trevas. Ela dissipa as trevas. Você tem que estar ali trabalhando para o reino. Eu estou ali dando aula de história, a gente falando de evolucionismo, criacionismo. Eu falo, Senhor, que disfarce lindo e maravilhoso que o Senhor me deu. Porque eu amo estar ali. Sou apaixonada quando dá aula. Eu misturo ali no meio daqueles meninos. Quando eu vejo, já estou apaixonada, já estou conversando, já fui. Falei, que disfarce lindo que o Senhor me deu para trabalhar na tua obra. Eu sei exatamente que eu achei que eu estava lá para converter os meninos. E Deus me mostrou que eu estava lá para garantir que aqueles que já foram resgatados não sejam sugados pelo mundo das trevas novamente. E isso, quando Deus me revelou isso ontem, eu fiquei impactada, eu chorei. Falei, Senhor, eu não tinha entendido, olha que eu achei que eu estava tão alinhadinha contigo, já estava tudo certo. E para mim já estava ótimo. Mas Deus quer fazer isso com você, no seu trabalho, na sua profissão. Ele quer te dar propósito naquilo que você faz. Não é fazer por fazer, é fazer com propósito, com sentido. É você estar ali e saber o porquê que você está ali. E não abrir mão disso. E não abrir mão de ser a diferença. Aí você vai falar assim, tá fácil? Tá não. Essa semana mesmo, foi a semana passada, eu saí da escola e chorei muito à tarde. Chorei. Porque a sala estava terrível, gente. Sábado de primeiro ano, aqueles meninos, gente, eu cheguei na sala com aquela empolgação com os slides, aquela coisa de Poliana e tal. Os meninos deixaram da aula, não, era no terceiro ano. Os meninos deixaram da aula, não, e tinha um menino que ficava rodando, assim, rodando. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí eu subi o sangue. Gente, quando eu vi, eu já tinha subido. E eu falei tão brabo com esses meninos, mas tão brabo, que os meninos regalou o assim. E eu nunca tinha falado tão brabo com ele, e eu chateei muito. Eu feri mesmo um aluno lá, assim, verbalmente, porque eles não estão acostumados com essa Poliana. Aí, quando eu falei muito bravo, eu exagerei na dose. Eu estava de TPM, sabe, essas coisas. Aí, eu exagerei. Eu pedi perdão de imediato para ele. Mas eu cheguei em casa e ajoelhei diante do Senhor. Ele falou assim, Poliana, hoje eu não consegui receber sua aula como adoração. E eu falo que isso é muito sério. Hoje, se eu não conseguir receber... Aí... eu chorei, falei, Senhor, me perdoa. Eu pedi perdão para o aluno, eu pedi perdão para a turma. Mas o meu compromisso é com Deus. Eu não estou ali para ser igual aos outros professores. Eu estou ali para ser a diferença. Para fazer a diferença. E Deus te convoca para ser a diferença onde que você está. Não é porque seu colega faz X, faz Y e está normal que está normal para você. Não é assim que Deus quer trabalhar. Aqui está pequenininho, nosso coração tem que desejar a presença de Deus. Temos que ter prazer em passar tempo com Deus e com a palavra dele. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque se você não sentir a necessidade, você não vai passar tempo com Deus. Se você achar que você dá conta sozinho, igual eu fui para a sala, achei que eu estava assim, eu até fiz um post, quem me acompanha no Instagram, falei, mais ou menos assim, eu não sou essa Coca-Cola toda. Eu achei que eu fosse. Achei que eu estava pronta.
achei que eu já era muito resistente à bagunça dos meninos, que eu não ia subir mais, que eu ia... Não, eu falei, não, gente, eu estou muito bem. Aí chega uma situação, eu vejo que o meu lado carnal, bem pecador mesmo, flui. Então, por quê? Aí eu descobri algo muito importante. Eu entendi por que eu precisei que Cristo morresse na cruz por mim. Tinha gente que eu achava que nem precisava daquele sacrifício. Tinha gente que era tão perfeita. Eu falava, gente, mas a pessoa é boa demais. Olha você ver, ela ajuda o próximo, é uma pessoa que te trata bem, tem a delicadeza, tem a singeleza. Mas aí Deus me mostrou assim, mas é pecador igual você. E os pecados ficam dentro da gente. Ficou ocultos. Aí Deus me mostrou que eu estava muito orgulhosa, eu estava achando tanto que eu dava conta da sala que eu esqueci de colocar aquela situação, porque sempre quando a sala ferve, eu oro. Eu bebo água, eu falo os meninos, dá licença, aqui que eu estou indo beber uma água. Aí vou lá no banheiro da escola. Gente, no banheiro da escola, se tivesse registro, vocês iam ver o tanto que eu oro naquela escola, toda escola que eu vou. Aí eu vou lá, Senhor, tem misericórdia, dá uma estratégia, Pai, mas estratégia de guerra, tem que ser uma das brutas, porque essa turma hoje tá. Aí eu entro para a sala e consigo sobreviver. Mas esse dia eu tentei resolver com as minhas próprias técnicas. Não, já sei. Então, por que você tem que passar tempo com Deus? Porque Ele vai te dar a estratégia certa. Não confie na sua estratégia humana, tá? Ela é falível, extremamente falível. E foi isso que eu fiz. Eu confiei em mim mesma e que eu já tinha muita habilidade, mais de 7 anos em sala de aula, eu já conseguia resolver aquela situação. E não resolvi da forma que glorificava o nome de Deus, da forma que Deus fosse honrado ali com aquela situação. Outra questão, gente, a feminista pira em mim. E sabia que o corpo não é nosso, né? Você viu a última parte do versículo? O nosso corpo pertence a Deus. Sabe aquele slogan lá feminista, assim, nosso corpo, nossa regra? Existe não. Se você pertence a Deus e entregou sua vida a Cristo, as regras são dele, viu? Não adianta usar essa desculpinha para fazer o que quer, para ser chique. Não adianta. Quando eu vi assim, quando eu terminei de ler o versículo, eu falei, Senhor, eu nem acredito que algum dia eu fui feminista. Quase militante, gente. O caso era gravíssimo. Mas Deus tratou, viu? Tratou. E como tem tratado. E tem tratado e muito. Então, quando eu li lá, eu falei assim, nossa, aquele disse-me-diz, nosso corpo, nossa regra, né? Funciona aqui não. E não funciona na igreja de Cristo, não. Corpo de Cristo, regra de Cristo. Tá? Só para vocês tiverem essa tendência também que eu tinha muito, para vocês refletirem. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Está lá em Colossenses 3, 1 e 2. Só para vocês terem uma noção. E uma coisa que eu descobri que talvez te ajude, como pensar nas coisas que são de cima dentro de uma escola? É você indo tendo certeza que você está implementando o reino de Deus, que você está trabalhando para Ele. Então, tudo que acontecer ali está diante do Senhor. E você está ali a serviço do rei, a serviço do Estado também. Então, você tem que ser prudente. Muito, muito prudente. Porque nós vivemos num campo minado. Então, a prudência tem que ser dobrada. Então, a nossa responsabilidade é dobrada, porque você tem que falar de Cristo sem usar uma palavra. Olha que difícil, né? Falar de Cristo sem falar dele. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer igual Paulo. Tem até medo de falar. Sede meus imitadores como sou de Cristo. Nós temos sido imitadores de Cristo? Será que nós podemos falar e ter a ousadia de falar com alguém que não pode me seguir? Pode me imitar aqui, que eu estou imitando direitinho. Eu estou seguindo aqui tudo que o mestre falou, você pode vir, você não precisa ter medo. Será que nós temos essa ousadia? Nós temos essa coragem de falar igual o Paulo falou? Sede meus imitadores como sou de Cristo? É uma pergunta que o Espírito Santo deixa para nós essa noite. Hábito. E para você falar com Deus, você tem que ter o hábito de falar com Ele.
O hábito, gente, nada mais é que a maneira usual de ser, de fazer, de sentir, costume ou uma regra. Mais de 40% do que nós fazemos hoje vem do hábito e nós fazemos sem nem pensar. Então, se você quer ter uma rotina de devocional com Deus, você vai ter que criar o hábito de ter essa rotina. Hoje eu já levanto, meu marido está aí de prova, eu já vou direto. Eu já levanto, escovo o dente, já pego minha Bíblia, já tem meu cantinho, que ele já sabe, já tem meu cantinho. Eu falo, gente, estou ali. Eu tenho que levantar às 5h45 da manhã, porque eu não consigo me concentrar com o menino correndo ou com o marido andando pela casa. Então, eu preciso levantar cedo para mim ter tempo de falar com Deus. Porque eu tenho essa chatura ainda. Eu acredito que com o tempo isso vai melhorar. Mas eu ainda preciso do silêncio. E quando a Maria Vitória, às vezes a Maria Vitória levanta e eu estou no devocional ainda, a gente faz um culto juntas, né? Eu estou ensinando ela também a fazer o devocional. Só que o dela é bem rapidinho, então eu preciso fazer o meu todo antes dela levantar para fazer o dela com ela. Eu estou fazendo com ela também para ela criar o hábito. Mas é muito difícil. Eu estou tentando implementar isso lá em casa. E eu falo que é o hábito porque já é um hábito meu. E eu faço com muita tranquilidade. Mas nos primeiros dias, eu achava que eu não ia dar conta. Aí Deus me tratou numa questão. Quem aqui tem boca grande? Eu tenho boca grande, gente. Deus tem tratado comigo, viu? E boca grande. E Deus tem tratado comigo de usar essa boca grande para a glória de Deus. Ele tem tratado comigo do poder da palavra. A nossa palavra tem poder. E tem um versículo que a pastora usa aqui que eu amo. Ela falou ele algumas vezes, mas eu amo. Toda vez que a pastora explica algo e coloca esse versículo, eu sempre acho maravilhoso. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha o poder da palavra. E disse Deus, haja luz. Aí, lá em Provérbios 18, 21, dá um alerta muito bonito para nós, que gostam de ser boca grande também. Ele fala assim, ó, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Olha, está tudo aqui. O que você tem falado? O que você tem falado? Por que é importante? Até para você ter um devocional, você tem que saber o que você tem falado. E é muito grave isso. E eu vou colocar aqui, ó, só para você ver a diferença depois de um tratamento básico com o Espírito Santo. Sabe, depois de uns devocional, o que acontece? Eu tinha o hábito de falar assim, ó, não, eu passo 2 horas no celular, nem vejo, mas quando eu começo a ler a Bíblia, dá até sono. Ninguém nunca falou isso, ninguém nunca falou. Aí o Espírito Santo me corrigiu, gente, eu reescrevi a frase, olha que bonitinho que ficou. Se eu tenho capacidade de ficar 2 horas no celular e não sentir sono, tenho total capacidade de tirar um período para estudar a Bíblia de forma proveitosa. E toda hora que vem isso, assim, eu não dou. Não dou. Eu tenho capacidade, eu fico 2 horas no telefone. Não me dá sono, não me dá cansaço. A Bíblia vai ser da mesma forma. Eu vou tirar tempo para falar com Deus e esse tempo vai ser proveitoso. Cuidado. Cuidado com as palavras que você tem usado. Porque elas vão se tornar verdades em sua vida. E Deus tem tratado isso comigo. Que eu sou um pouco boca grande, né? Aqui, nossa, não entendo nada que leio na Bíblia. Às vezes a gente fala assim, não, para que fazer devoção? Eu vou ler lá a Bíblia, gente, eu nem entendo. Não entende? Tá. O Espírito Santo é que nos revela os segredos da palavra. Não é para você entender mesmo, não. É para o Espírito Santo revelar para você. Mas como é que ele vai revelar para você? Você não lê, você nem tira tempo para ficar com ele. Você lê assim, vou ler aqui, ó. Vou começar. Não, eu não vou entender, não vou ler, não. Vou gastar tempo, não. Vou deixar para ir lá para a pastora me explicar. Vou lá só no culto. Tá bom demais. Não tá bom demais, não, gente. Tá, não. O Espírito Santo me manda dizer que não tá de jeito nenhum. Você tem que tirar tempo para falar com Deus. Deus tirou um culto para falar que você tem que tirar tempo para falar com Ele. E é verdade, não adianta nada do que você fizer. Se você estiver fazendo sem Ele, sem a ajuda dEle, sem a orientação dEle, sem a direção dEle, você está perdendo tempo, viu? Você só está gastando energia. E olha que pode ser até para a obra dEle. Olha que grave. Então,
Deus quer nos ensinar até como a gente deve falar. Então, comece a usar palavras positivas sobre você, sobre a tua casa, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, que você com certeza vai ver eles prosperarem. Pelo poder que há na palavra. E você ore a palavra de Deus. Quando está muito difícil, gente, eu falo assim. Quando está muito difícil, eu pego a Bíblia e falo, Senhor, olha que é uma promessa sua. E eu creio que a tua palavra é a verdade. E eu estou assumindo a partir do que o Senhor falou. Eu sei que eu não sou merecedora. Teve um dia que eu orei para minha filha, gente. Minha filha estava doente à noite. A gente já tinha levado no médico, já tinha feito tudo. Eu falei, Senhor, eu conheço as minhas falhas, as minhas imperfeições. Mas a tua palavra diz que colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E é sobre a tua palavra que eu oro. A menina dormiu a noite toda. A gente já tinha corrido para ela para lá e para cá, para lá e para cá. E eu deixei, o último recurso foi Deus, né? Aí no último recurso, como eu já vi que não tinha como fazer mais nada, eu já tinha levado no médico, já tinha medicado, e a menina continua fungando, não dormia. Falei assim, eu vou orar, né? Eu vou orar. E Deus ouviu a minha oração. Você acha que é porque eu sou boa? Você acha que é porque eu não sou pecadora? Que eu não sou falha, imperfeita? Não se engane. Eu estou aqui pela misericórdia dele. É igual quando teve aquele teatro ontem, o passado te condena, mas maior é aquele que morreu na cruz por nós. E eu tenho consciência disso. Eu estou aqui pela misericórdia do Senhor, porque ele morreu na cruz e porque é ele que purifica todos os meus pecados. Por isso que eu estou aqui hoje, por essa convicção. Eu falo que é igual Davi. Eu sei que Deus olhou para Davi e viu aquela tanta bobagem que ele estava fazendo, mas ele sabia que ele ia arrepender na frente. E Deus comigo foi a mesma coisa. Viu que eu estava fazendo tudo errado. Mas ele sabia que eu ia arrepender e um dia eu estaria aqui falando dele. Por isso que eu estou aqui. Pela misericórdia dele. Então, se você acha que a sua causa está difícil, meu filho, você não conhece a minha. Fala igual o pastor falou, José Otto, né? Você não conhece minha história. Senão você nem pensaria nisso. Vamos continuar aqui para não me perder, né? Amei os slides. E o Alex aí, ó, que dica maravilhosa. Tá fluindo. Aqui, intimidade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu achava que era quem pecava muito, sabe? Eu falava assim, vós que praticais a iniquidade. Eu sempre forcei muito essa parte, porque eu pensava assim, não é eu, lógico. Eu não estou praticando a iniquidade, eu não queria ser essa pessoa aí que Deus não conhece. Mas você tem feito conhecido de Deus? Você tem tido intimidade com o Senhor? Você tem gastado os seus dias com Ele? Você sabe os projetos dele para a igreja dele nesse tempo? Eu falo que é assim, aqui só tem gente grande, então vou dar um exemplo. Eu tenho meu esposo ali, gente. A gente convive em sociedade, a gente está aqui na igreja junto, a gente tem várias coisas que a gente faz junto. Mas tem hora que a gente precisa sentar e um olhar para o outro e conversar, e ter contato, e ter intimidade. Para quê? Para que a gente crie laços. Porque tem coisas que a gente conversa só nós dois juntos. Tem coisas que ninguém aqui sabe de nós. Sabe aquelas coisas? E é os nossos segredos. E a gente tem isso. A gente tem os momentos que a gente gosta de sentar e conversar só nós. Despacha uma menina para a casa da Adinha que está ali. E vamos conversar. E vamos fazer nossos projetos. E vamos ter intimidade. E Deus é isso. A gente tem que ter conversas que é só nossa e de Deus. Sabe aquela conversa que é só você e Deus, que você não quer que ninguém mais escute? Sabe aquelas loucuras, aqueles projetos, aquele sonho? Que você fala assim, gente, melhor nem contar para as pessoas. Porque se contar, eles escandaliza. Então, vamos deixar só aqui, Deus. Só eu e você, que está seguro. Então, Deus, você precisa ter isso, intimidade com o Senhor, desejo de estar na presença dele, vontade
vontade de gastar tempo com Ele. E vou contar, se você não está tendo, e mesmo que você não tenha consciência, você está com um problema, uma doencinha espiritual aí, uma falta de apetite. Já são sintomas de doenças espirituais. A gente tem que desejar a presença de Deus. A gente tem que desejar ler a palavra dele. Isso é o saudável. Isso é o normal. Ah, mas eu desejo ir no culto. Oh, que bênção, já tá bom, para começar, né? Mas e aquela conversinha íntima que Deus pode tratar com você? E sabe, gente, o que eu aprendi? E estou aprendendo na classe comunhão, que eu tenho trabalhado lá, que tem sido maravilhoso, é que Deus trata comigo. Aí quando eu vou para a escola dominical, Ele trata comigo junto com as minhas alunas. E tem sido tremendo. E tem sido tremendo. As meninas estão aí, a gente fica impactada, fala, Senhor, nossa. Eu falo com meu marido, eu preparo uma coisa, quando eu chego lá, eu fiz, gente do céu, mas fui eu mesmo que fiz isso. Não. Aí o Espírito Santo, você não fez nada, minha filha. Você não fez nada. Pode baixar essa bolinha que eu já te conheço. Baixando a bola, Poliana, menos, bem menos. Sabe por quê, gente? É para tratar isso que a gente tem. O Espírito Santo, você precisa ter tempo com Deus para tratar até o seu ego, sabe? Aí, naquele momento de intimidade, o Senhor fala, Poli, já te avisei, você tem esse pequeno probleminha, então fica de olho, esse pecadinho seu aí, ó, vamos afastando ele, porque você sabe que você vacilar. Então, é isso, é para Deus tratar com você de forma individual, é para Deus cuidar daqueles defeitinhos, daquelas coisinhas que precisam ser tratadas, que só Ele conhece. É para isso que Ele precisa de intimidade, é para isso que Deus precisa de ter um tempo especial com você. É só para isso. Olha como é que Ele é maravilhoso. Então, eu já estou finalizando, viu, gente? Eu acho que eu já até extrapolei. Não sei. nem olhei o relógio. Estou vendo que eu acho que é 8h30, né? Mas já estou terminando. Viu, Cristina? Não preocupa, não. Já estou finalizando. Para Deus revelar os planos dele para nossas vidas, precisamos ter intimidade com Ele. Nunca teremos intimidade com Deus se não incluímos Ele na nossa rotina. Se você não colocar Deus no seu dia a dia, você nunca vai ter intimidade verdadeira com Deus. Você vai achar que conhece Ele. Aí vai falar igual o Jó. E olha que Jó era irrepreensível, gente. Quando você vê a história de Jó, você fala assim, nossa, ele conhecia Deus só de ouvir falar. Possível. Olha como ele obedecia todos os princípios da palavra. Ele era temente, ele era obediente, ele era irrepreensível. E ele fala assim, eu conhecia Deus só de ouvir falar. E nós? Será que nós não estamos conhecendo a Deus só de ouvir falar? Será que nós não estamos acostumando demais a ouvir a palavra de Deus, acostumado demais a ouvir os louvores da igreja? E começou a fazer tipo uma cultura, faz parte da nossa vida, é tranquilo. É tranquilo. Mas a gente não tem buscado intimidade real com o Senhor. Gente, Deus, Ele tem pressa. Ele tem pressa de tratar conosco. Quando eu estava finalizando a mensagem, aí eu acrescentei uma coisinha aqui que nem está no slide. Não adianta fazer as coisas para Deus sem ser íntimo dele. Apenas fazer coisas para Deus sem intimidade é ser religioso. Vira um fardo, uma rotina, e não uma rotina positiva. Só a intimidade vai gerar prazer em servir ao Senhor de todo o coração. Por amor, não por obrigação. Não porque tem alguém que cobra você estar aqui. Não porque a Poliana está falando que você tem que ter um devocional. Não porque a Poliana falou que você tem que tirar tempo com Deus, porque é isso que o Espírito Santo tem pedido de mim e tem pedido da igreja, tempo. Eu acredito que é uma questão minha, a palavra de Deus também já fala isso, que vem tempos difíceis para nós. Se vem tempos difíceis, o Senhor está querendo que a gente se prepare para esses tempos difíceis.
Vem tempos difíceis. Se você não estiver firmado na palavra, você vai se perder. E sabe o que é mais triste? É que o Espírito Santo fala assim, talvez já está perdido dentro da casa de Deus. É isso que me entristeceu. Eu fiquei muito tempo perdida dentro da igreja. Só vindo. Mas eu não tinha vida com Deus. E sabe o que eu achava? Que era normal. E hoje o Espírito Santo tá te falando que não é normal. Não é normal não sentir falta da presença dele. Não é normal você não ter uma vida com ele. Não é normal você não desejar a palavra dele. Não é normal você não desejar a vinda dele, de verdade. Não é só falar assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E no seu coração falar assim, não, gente, ainda tem muita coisa para viver aqui, tá bom demais. E para você que é servo de Deus, e para você que está começando a abrir os olhos, como eu tenho aberto para tudo que está acontecendo, não está fácil mais, viu, gente? Não está fácil mais. Está chegando um tempo que não está sendo fácil ser cristão, não. E só estou falando com você. Se está fácil para você, é que você está fazendo errado. Está fácil? Está muito fácil para você? Cuidado. Você está fazendo alguma coisa errada. Porque não está sendo fácil para mim na escola. Não está sendo fácil para mim no dia a dia. Os enfrentamentos. Não está sendo fácil. Se você quiser ser cristão de verdade, não está sendo fácil. Nem nas redes sociais, dependendo do que eu posto, tem alguém que comenta alguma coisa, ou chama no particular, ou fala. Eu, tranquilo. Eu falei assim, gente, eu já falei que eu ia converter no Instagram, agora aguenta. Eu já tinha falado com Deus que eu ia me converter nas redes sociais. Agora aguenta, Poliana, nas redes sociais também. Então, assim, e é muito sério. Então, o Espírito Santo hoje, ele quer duas coisas só. Que você tenha intimidade com ele, olha que coisa simples. Intimidade. E que você tire um tempo na sua rotina para ele. Será que dá, gente? Será que dá em 24 horas a gente conseguir tirar um tempinho para Deus? Um tempinho para falar com Deus? Tudo que você tem é ele que deu, viu? A sua roupa, seu trabalho, a sua saúde, a sua vida. É tudo dele. E tudo para ele. E nós, como servos, nós temos que entender, não só na nossa mente, mas no nosso coração, que é tudo dele de verdade. Eu agradeço essa oportunidade de trazer a palavra. Para mim foi muito difícil hoje. Confesso que foi um dos dias mais difíceis, porque Deus colocou muita informação e eu falei, Cristina, eu até mandei para ela, falei, Cristina, são tantas coisas que Deus tem tratado comigo, mas Deus me trouxe, quando Deus foi tratando a palavra comigo, ele falou assim, não, eu quero uma coisa simples de você. Não quero que você leve todos esses conhecimentos que eu estou fazendo os estudos cabulosos. Deus falou, não é isso. Eu quero que você fale de uma forma que eles entendam e está tudo bem. Mas eu queria, não minto para vocês, eu queria vir aqui mostrar o quanto eu estou aprendendo da Bíblia. Não, vou lá fazer um texto super expositivo. E o Espírito Santo só queria que eu viesse e falasse com vocês que eu tenho gastado meu tempo com Deus e que Ele quer que você também gaste seu tempo com Ele. Tá? É só isso. De tudo que eu tenho aprendido, é só isso que importa. Eu tenho conseguido gastar os meus dias na presença dEle.